Aleluia, graças a Deus. Amém, irmãos? Ainda de pé, nós vamos ler um texto que já falamos aqui outrora, mas hoje de uma maneira diferente, algo que o Senhor colocou no meu coração. Está lá em Atos, capítulo 27. Amém? Nós estamos numa série de mensagens, você vai sair dessa, amém? Quem crê que vai sair dessa? Vai sair da crise, vai sair da enfermidade, vai sair desse problema em família. Quantos creem? Amém? Nós queremos falar mais um pouco sobre isso nessa noite. Atos, capítulo de número 27. E nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvação. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Eu queria que você, nessa noite, falasse com alguém que está aí perto de você. Nós vamos ler essa versão aqui, está aqui, não é? Na versão ARA. Eu queria que você falasse para alguém isso aqui. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Você crê? Amém? Se recebe essa palavra nessa noite, Deus fará? Você pode sentar em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a tua palavra. Amém, irmãos? Esse é um texto que eu tenho um afeto particular por ele. O que fazer quando a vida para de brilhar? O que é que nós fazemos para sair de momentos em que a vida parece que não tem solução, onde as coisas ficam tão difíceis, tão complicadas, e nós não sabemos que caminho, que rumo tomar? Isso que está acontecendo aqui na vida do apóstolo Paulo e daqueles 276 homens que estão ali naquele barco. Paulo, ele está finalizando o seu ministério e ele já está prisioneiro, sendo levado a Roma, algo que ele queria por muito tempo. Mas agora ele está partindo de Cesareia para Roma de uma forma muito difícil, preso. E Paulo era um homem, se você ler uma das cartas, acho que é em Coríntios, se não me engano, segundo aos Coríntios ou Filipenses, que ele vai dizer que passou por 3 naufrágios. Olha, irmãos, eu não sei se sobreviveria a ter um naufrágio, que dirá 3 naufrágios. Nem consigo imaginar isso. Mas a palavra do Senhor diz que ele sobreviveu a 3 naufrágios. Então, Paulo, ele tinha experiência com quando as coisas não iriam dar certo. Você vai ler toda essa porção aqui, você vai ver que ele diz, ele aconselha, ele fala: eu acho que nós não devemos seguir em frente. Ele entendia, ele provavelmente conhecia quais eram as condições. Mas eles decidiram seguir em frente. E a palavra do Senhor diz que as coisas iam bem, nada parecia que estava dando errado. Então a Bíblia fala que as coisas mudaram. E assim é na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida de uma maneira tão normal, tudo parece que está dando certo, está tudo encaixado, e de repente alguma coisa sai fora do lugar. E a gente pensa: meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair disso? O versículo de número 14 diz que, entretanto, não muito depois desse tempo de calmaria, um vento chamado Euroaquilão se manifesta.
Talvez nessa noite hajam pessoas aqui que estavam vivendo calmamente a sua vida. De repente foram surpreendidas por um diagnóstico, por uma crise familiar, por uma crise financeira, por uma crise que não imaginavam. E nessa noite o Euroquilão tem um nome na tua história. Esse vento tem um nome. Eu não sei se há pessoas aqui passando por uma tempestade, mas se há, eu quero dizer algo para você. Tem jeito, você vai sair dessa. Amém? Não importa o que soprou, o que está soprando, o que importa é que Deus se importa com você. E Ele quer que você nessa noite aprenda lições de como que Deus opera em dias de dificuldade, em dias em que a vida para de brilhar e em dias que a gente pergunta para Deus, Senhor, como é que eu vou sair dessa? Então nós vemos aqui no texto, você vai ver que eles tentaram de tudo. Eles tentaram muitas coisas para tentar se livrar. E é isso que a gente faz quando a gente passa por um problema, por uma situação, por uma crise. Nós tentamos lutar com todas as nossas forças. Nós tentamos de tudo, nós tentamos mudar, nós tentamos fazer diferente, nós tentamos pedir empréstimos, nós mudamos de médico, nós procuramos igreja. Muitas coisas nós tentamos. E o texto vai falar dessas tentativas de tentar manter o controle da situação. Eles estavam machucados porque o vento açoita e estava açoitando o navio, então eles estavam feridos pelas circunstâncias. Eles estavam fracos e cansados, você vai ver que eles não comiam há muito tempo, ali no versículo 21. E quando nós passamos, às vezes, por situações de crise, muitos perdem peso, é verdade? Porque param de comer, ou outros ganham peso porque começam a comer. Eles estavam sem controle da situação, porque diz que no momento da viagem, por não poder fazer nada, então eles decidiram seguir conforme a vida estava levando. Conforme o vento soprasse, eles estavam sendo conduzidos, não tinha mais o que fazer. Então eles estavam machucados, sem controle, estavam com fome, cansados, mas o principal, eles estavam perdidos. Não havia sol, nem estrelas, e não haviam ali instrumentos GPS para guiá-los. Eles não sabiam para onde ir. E quando a vida para de brilhar, irmãos, porque não há mais sol, não há mais estrelas, não há mais sentido, e a gente fica pensando, Deus, como é que eu vou sair dessa? Nós precisamos de esperança. E o texto diz que algo também eles não tinham mais esperança de serem salvos. Você já viveu um momento da tua vida em que você perdeu a esperança? Alguém aqui já passou por uma enfermidade grave e lá você diz assim, não tem mais esperança. Foi-se a esperança. Você já passou por um momento financeiro em que você diz, a minha empresa vai falir, não tem mais esperança? Eu já passei, mas sim. Você já viu uma pessoa, quando ela fica muito doente, o que ela diz? Eu quero que isso acabe logo. Já viu isso? Mas ele é surpreendido, o apóstolo Paulo é surpreendido. É surpreendido pelo próprio Deus que envia um anjo. E aqui nós vamos aprender 4 lições sobre o que Deus faz quando estamos num beco sem saída, quando a vida perde o sentido, quando a vida para de brilhar. A primeira coisa que nós vemos está aqui no versículo de número 23. Ele diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Em dias que a vida para de brilhar, em dias que a gente está sem saída, sem solução, a presença de Deus é real. A presença de Deus é real. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Você pode estar passando nesse tempo pelo mais profundo vale, pela maior dificuldade da sua vida. Saiba de algo. Deus está com você. Pastora, mas eu não estou vendo. Paulo viu.
Às vezes, irmãos, nós não vemos Deus porque existem muitas vozes, existe muita dor, existe muita preocupação. E uma das coisas que esse texto fala é que no momento em que as coisas começaram a ficar difíceis, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas que estavam dentro daquele barco. Quero dizer para você, meu irmão, talvez você tenha que abrir mão de muitas coisas que estão tirando a tua paz. Hoje de manhã, o pastor Luciano pregou aqui sobre abandonarmos os pesos, tirarmos os pesos. O apóstolo Paulo em Hebreus, ele vai falar que a corrida da fé, ela muitas vezes ela não é vencida porque nós estamos cheios de embaraços, de pesos, de pecado que nos assedia. Então ele diz, nos desembaraçando, abra mão de tudo aquilo que pesa na tua história, de tudo aquilo que te preocupa. Às vezes nós não sentimos a presença porque nós só olhamos para aquilo que parece ser a realidade, não é a realidade. Deus está com você. O Senhor, ele vai dizer em Hebreus 13, ele diz, nunca jamais te deixarei. Nunca jamais te deixarei. Nem naquele momento que você não consegue nem ter consciência de quem está do teu lado. Ele está ali do teu lado. Quantos testemunhos nós vemos de pessoas que estavam desacordadas nessa pandemia e que os próprios enfermeiros e médicos viram anjos. Deus guarda. Deus está ali. Deus é aquele que cuida, é aquele que sustenta, é aquele que vai na nossa crise e se apresenta a Ele e diz, o Deus de quem eu sou. Você é dele, irmãos? Essa é a primeira pergunta. Então, se você é dele, Ele está com você. Ele está com você, tenha essa certeza. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 6, aqui no versículo 16, na segunda parte, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está com você. Você é povo dele, propriedade exclusiva dele. O Senhor não nos entrega a nossa própria sorte, irmãos. As dificuldades não nos separam de Deus, muito pelo contrário, elas nos aproximam mais dele. Ele está mais perto do que nunca. Nunca, jamais te deixarei. Ele está aí do teu lado agora, lá na tua empresa, quando você chega de manhã e parece que as coisas estão tão difíceis, chame ele, porque ele já está lá. Ele é aquele que diz, eis-me aqui. Ele é aquele que está atrás de nós e aponta o caminho, eis o caminho. Basta que você tome essa consciência de que ele é aquele que nunca, jamais te deixa. Louvado seja o Senhor. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui no livro de Atos, no capítulo 27, irmãos, é que você tem uma palavra. Sabe, nesses momentos de dor, nós sempre temos uma palavra do alto que chega para o nosso coração. Por isso que eu falei, em vez de você ouvir as muitas vozes, ouça a voz daquele que te chama no meio da luta, dizendo, versículo 24, não temas. Não temas. Não temas, porque é preciso que você compareça. Que você chegue perante César. E outra coisa, Paulo, todos aqueles que estão contigo, eles vão chegar junto. Sabe, irmãos, eles estavam lutando para tentar salvar o barco. E o barco se perdeu, mas a vida de nenhum deles se perdeu. Saiba que você é a coisa mais importante para Deus. Não é o teu trabalho, não é o teu negócio, não é nada. É você. Ele quer tratar você. Nós, às vezes, gastamos toda a nossa força quando Deus está dizendo, sabe, essa situação tem um propósito. É que eu quero ter um encontro real com você. Não é o seu barco, não é o seu navio. Ninguém estava preocupado em salvar os 276 homens, eles estavam preocupados em salvar o barco. E todos iam perder a vida por causa disso. Deus se apresenta, ele diz, não temas,
Sabe por quê? Porque nenhum de vocês, nenhuma vida se perderá. Essa palavra nos norteou na pandemia. Essa palavra foi uma palavra que o Senhor liberou para essa igreja. O Senhor deu essa palavra num dia de angústia. Nenhum vai se perder, Gisele. Fique tranquila, nenhum se perderá. Fique na paz, nenhum se perderá. E como é bom quando uma palavra chega e ela nos anima, e ela nos levanta, e ela nos põe para cima, e ela diz, olha, dá para continuar crendo, dá para continuar acreditando, porque eu sou Deus. Eles não tinham esperança, mas o Senhor aparece, e Ele diz, não temas, porque há coisas para serem feitas. Não importa que vale você esteja passando. Não importa qual seja o quadro da tua situação, o que importa é que Deus está dizendo nessa noite, não acabou. E aqui eu não estou fazendo exegese, aqui eu estou fazendo algo profético, não acabou. Tem coisa para ser feita, tem coisas para serem realizadas, tem coisas para serem mudadas. Então, tenha bom ânimo, não temas, acredite. Ele está dizendo para eles, olha, vocês vão chegar, porque vai acontecer. E quando uma palavra chega, tudo muda dentro de nós, não é verdade, irmãos? Quando uma palavra chega, a vida parece voltar a ter cor. A esperança, ela floresce na nossa vida. A terceira coisa, irmãos, como eu falei, não acabou, porque a tua vida tem um propósito. Você tem consciência disso? Você tem consciência das promessas do Senhor? Daquilo que Ele tem para realizar em você e através de você? O texto aqui vai dizer que o Senhor ia levá-los até Roma. Você vai chegar. Porém, é necessário. Versículo 26 vai dizer, porém é necessário que vamos dar uma ilha. Ah, Deus, eu quero chegar em Roma logo. Ah, Senhor, eu quero que acabe logo essa situação de enfermidade. Ah, Senhor, eu quero que acabe logo essa crise financeira. Não, porém, primeiro você tem que fazer algo. E quando você dá continuidade na leitura da palavra aqui, você vai ver que havia um propósito. Eles chegaram em Malta. E quando chegaram ali, Paulo é ferido por uma cobra. Paulo, ele consegue mostrar que Deus é maior do que o ataque da serpente. E aí Paulo cura ali um homem e todos os habitantes daquela ilha e todas aquelas pessoas ali passam a crer em Deus. Muitas vezes estamos passando por situações, irmãos, porque temos um propósito, às vezes, de comunicar a vida para aquele que está do nosso lado. Alguém aqui já foi levado num hospital, algum dia da vida, em que você pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus usou a sua vida para abençoar quem estava do lado, na sua cama, ou quem estava sentado no ambulatório? Olha, vocês vão chegar lá, mas tem algo para vocês realizarem no meio do caminho. É necessário que vocês cheguem em Malta. Às vezes nós pensamos assim, eu sou a pior das criaturas, Deus esqueceu de mim. Deus está me deixando passar por esse vale, por esse deserto. Irmão, a tua dor hoje vai ser a tua mensagem de amanhã. Você crê nisso? Alguém vai precisar ouvir ela para ter esperança. Às vezes são necessárias coisas na nossa vida para a gente poder ter um testemunho vivo para contar. Ontem à tarde nós tivemos aqui a formatura de Mulher Única. Nossa, irmãos, pensa, estava tão gostoso. Estava uma presença de Deus naquela reunião, naquela formatura. É uma coisa muito indescritível mesmo. Eu senti Deus de uma forma muito viva ontem à tarde aqui. Mas o que eu percebi é que Deus é um Deus que muda histórias. Aqueles testemunhos tinham tanta vida. Foram tão tocantes. E eu sei que haviam pessoas ali que não têm a mesma fé e que foram tocadas pelo poder de Deus. Talvez você esteja sofrendo com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, como eu falei, financeiramente, talvez a tua saúde, talvez sonhos que morreram e você pensa, acabou. Não acabou. Não acabou.
Paulo disse, eu sei bem disso. Nós vamos chegar lá. Eu vou sair dessa. Mas eu preciso crer que Deus quer usar a minha vida, mesmo nesses dias difíceis. Eu lembro de uma vez, ali na Vila São Paulo, não sei se o tio lembra, que nós fomos orar com uma moça num predinho ali em cima do Dante. Lembra disso? Ela estava na cama e nós fomos lá orar. E, irmãos, aquele dia eu estava destruída. Meu Deus do céu, nós estávamos passando por tantos problemas, tantos problemas. Aquela irmã tinha um problema renal muito grave. E aí ela pegou, olhou para mim e falou assim, Deus me falou que você quer orar por mim. Eu falei, ai Jesus, você já teve que orar por alguém não tendo força nenhuma? Já teve que fazer alguma coisa por alguém não tendo força nenhuma? Antes de chegar lá, irmãos, você vai ter que chegar em alguém ou em alguma situação para ajudar essa vida a ser melhor. Você está disposto? Então nós precisamos entender esses processos. Você vai chegar lá, você vai sair dessa, porque há um propósito. Não é pela capacidade do navio, mas é pela palavra que o Senhor tem liberado nessa noite que você vai sair dessa. Amém? A outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus está trabalhando, você vai chegar. Você não está vendo, você não está enxergando, não tem nenhuma luz brilhando, como eu falei, mas Deus está trabalhando. Eu gostaria que o Wesley colocasse Isaías 64:4. E eu amo esse texto, esse versículo, porque isso é a maior realidade que nós cristãos podemos experimentar em dias que a gente não consegue compreender a nossa vida. Ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você não está vendo, mas saiba, Ele está trabalhando em cada detalhe dessa situação. Ele está trabalhando, porque é necessário dar em algum lugar. Porque no final do labor tem um resultado. No final de toda essa história, tem algo que vai fazer a diferença. Tem algo que você vai possuir. Tem algo que você vai conquistar. Tem algo aonde você vai chegar. Porque você é a coisa mais. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. E esse é o papel de Deus, nos lembrar de tudo isso. Mas qual que é o meu papel? Eu quero que você saiba que em toda liberalidade de Deus, toda a bênção que Ele derrama sobre nós, tem a nossa parte a ser feita. E a minha parte são 3, segundo aqui esse texto. A primeira é, tenha bom ânimo. Irmãos, ajuste as suas emoções. Quando a gente passa por esses vales, a nossa tendência é enfraquecer, é desanimar, é reclamar, é murmurar, é recuar, é abandonar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, tenha bom ânimo. Está difícil, foi difícil, não está fácil, mas levanta essa cabeça. Abre esse sorriso. Volta a sorrir novamente, porque eu, o Senhor, estou te dizendo, tenha ânimo. Tudo que o inimigo quer, irmãos, é nos colocar para baixo, e isso só nos atrapalha. Porque quando a dificuldade vem, Deus vem, mas o diabo também vem. E aí não adianta só ter a parte de Deus, tem que ter a minha resposta ao que Deus está falando e dizendo, ao que Deus está fazendo. Eu preciso me animar em Deus. Quando Davi chega ali no livro de 1 Samuel 30 e encontra todas aquelas famílias sendo levadas pelos amalequitas, inclusive as suas esposas, ele não só encontra um quadro alarmante, mas ele encontra também homens que são seus amigos, companheiros de vida, que querem matá-lo, a paulada. E a palavra do Senhor diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus.
Ele tinha tudo para ter caído, ele tinha tudo para ter se decepcionado, mas ele se reanimou no Senhor seu Deus. Se você não tem razões humanas para se reanimar, se reanime no teu Deus. Deus é por mim. Como eu disse nessa noite, Ele está com você. Então, só o fato de ter essa consciência de que Ele está conosco, já nos dá esperança, irmãos. Isso deve nos animar. Nós temos que sentir isso. Amém, irmãos? A outra coisa que eu preciso fazer, Deus não fará por mim. Não temas. Como assim, pastor? Se coloque no meu lugar. E se eu perder essa pessoa? E se eu perder o meu negócio? Meu irmão, o teu temor não vai mudar a situação. O que vai mudar a sua situação é o teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantos Isaques precisamos entregar no altar para que Deus possa mandar do Jeová Jireh, da provisão? Quantos Isaques nós precisamos colocar no altar e dizer assim: Senhor, não é mais problema meu. A minha vida é tua, meus filhos são teus, meu negócio é teu, tudo é teu. Você está disposto, irmão, a viver por fé? Não temas. O barco, irmãos, foi de mal a pior. A situação não mudou, sabia? Se você ler aqui, qual era a promessa? Lembra qual era a promessa? Nenhum se perderá, porém o navio se perderá. Às vezes nós queremos tudo, irmãos, e tem coisas, às vezes é o navio que está atrapalhando a nossa vida. Sabe? Às vezes a gente não entende isso. A gente quer o navio e quer as pessoas. A gente quer a nossa casa e quer as pessoas. A gente quer o nosso trabalho e quer as pessoas. Não dá para ter. Tem horas na vida que Deus nos coloca nesses lugares de encruzilhada para dizer assim: o que você quer de verdade? Porque às vezes a gente diz assim: eu quero muito que a minha família dê certo, mas você está lutando pelo teu negócio e não pela tua família. Eu quero muito que a igreja dê certo, mas você está lutando pela sua vida lá fora, como o Renato pregou aqui domingo passado, pela tua casa, pelas tuas coisas, e você não luta pela tua casa espiritual. Nós precisamos, irmãos, entender que às vezes nesse processo de vitória tem coisas que vão ficar no meio do caminho. Vai ficar. Faz parte. Não dá para levar junto. Tem gente que não vai dar para levar junto também, entendeu? Tem amigos que você vai ter que deixar. Tem coisas que você vai ter que deixar. Tem hábitos que você vai ter que deixar. Tem cidade que vai ter que deixar. Porque você quer viver aonde Deus quer te levar. Mas você está ali, prisioneiro. Não temas o que você vai ter que abandonar. Não temas o que você vai ter que deixar. Não temas porque você não está vendo nada acontecer. Vai acontecer. E a terceira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos ter firmes convicções. Qual foi a palavra que eu mandei você repetir? Vamos ler ali, versículo 25. Pois eu confio em Deus e sucederá da forma como me foi dito. Vamos ver a forma como foi dito? Mas agora já vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o... Salve aquilo que realmente tem valor. Queira aquilo que realmente tem valor. O resto é secundário. O resto a gente conquista de novo, né, Emerson? Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas vou perder o resultado de toda uma vida. Irmãos, quando Deus mexe na nossa história, não precisa anos, é meses, dias. Verdade. É rápido. E agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Mas se Ele diz que a coisa mais importante é a minha vida, esteja certo nessa noite.
Se você não sabe como sair dessa, Deus sabe como você vai sair. Então, não desanime. Não tenha medo. E acredite que vai acontecer do jeito que Ele está falando aqui nessa noite. Ai, eu quero ter um sonho com o Senhor. Você está aqui, irmãos, e Deus está aqui, e Ele está dizendo. Eu sei que Ele está falando a corações. Ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui para te dizer nessa noite, através dessa gordinha aí de rosa, que você vai chegar aonde você precisa chegar. Você vai viver o que você tem para viver. Você vai sair dessa. Você vai sair. Um anjo de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu. Talvez pudesse ser mais alto, mais reluzente, mas escolheu estar de rosa nessa noite. Para falar com você, para te dar esperança e para dizer que o final da história Ele já escreveu. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem o maior interesse em que você saia dessa situação? Então, nessa noite, eu queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor. E você pudesse nessa noite dizer, Deus, eu me encontro nesse dia em que a vida parou de brilhar. Senhor, eu estou vivendo essa realidade nesse tempo tão complicada. Mas nessa noite o Senhor manda dizer para você que vai dar tudo certo. Então, tenha bom ânimo. Você já sorriu hoje? Alguém? Mas aquele sorriso assim. A Marli, a gente nem precisa perguntar, né? Mas é verdade, olha aí para 2, 3, dá um sorriso. Não é sorriso maquiado, irmão, sorriso, hein? Dá um sorriso. Diga aí, ó, vamos se animar, dá um chacoalhão aí. Vamos dar meio parado, vamos se animar. Força, vamos, né? Olha, sai dessa aí, tenha fé. E agora de novo, agora nós vamos fazer um exercício. Como acabou cedo hoje, aleluia. Você vai chegar alguém aí, você vai falar o que Paulo falou. Tenha bom ânimo, porque vai acontecer do jeito que ele falou. Você pode fazer isso? Escolha alguém aí para falar isso. Sai do teu banco e seja um profeta nessa noite. Levanta aí, irmão. Força, ânimo. Diga aí para essa pessoa. Força. Força. Tenha bom ânimo. Vai acontecer. Aleluia. Irmãos, você não sabe o quão é importante, como essa semana alguém me falou. Alguém disse para mim assim, eu queria tanto receber um abraço, né? Às vezes a gente queria tanto ouvir uma palavra. Irmãos, não fique pensando, Paulo teve esse privilégio, né? E eu já tive também, eu sei que você tem alguma história, um momento em que Deus, de uma forma sobrenatural, chegou na tua história. Mas aproveite esses momentos onde Deus está falando, dizendo assim, olha, vai dar certo. Não perca essa fé. Volta a sorrir, pode se alegrar. Mesmo que você não esteja vendo nada agora. O final já foi escrito. O final dessa história aí já aconteceu. Amém? Então, nessa noite, eu quero dizer para você que o Deus de quem você é, quem você serve, está nesse lugar dizendo, vai dar tudo certo. Vamos sair dessa. Amém? E os 276 que estão com você vão sair. Todos lá da tua casa vão sair dessa. Aqueles que você ama vão sair dessa. Aqueles que dependem de você vão sair dessa. Então fique tranquilo. Porque às vezes a gente pensa assim, mas se acontecer alguma coisa comigo, o que será dos meus filhos? Você vai sair dessa e eles também.
vai dar tudo certo. Você precisa acreditar que Deus é um Deus que cuida da nossa história, amém? E não precisa a gente não crer nessa realidade. Vamos ficar em pé e vamos nessa hora cantar essa canção Bondade de Deus, amém? E agradecer a Deus porque Ele é bom o tempo todo e a sua fidelidade jamais deixará de ser manifesta na nossa vida. Ele está aqui neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Faça sua oração a Deus. Coloque a sua dificuldade diante dele agora. Diga, Deus, você sabe como está difícil, mas eu sei nessa noite que o Senhor no final vai me dar vitória. Então somente, Senhor, me ajuda a passar por esse processo. Me ajude a passar por esse processo. Não tem sido fácil, mas eu sei que o final já foi escrito.
se você não sabe como sair dessa, Deus sabe como você vai sair. Então, não desanime. Não tenha medo. E acredite que vai acontecer do jeito que Ele está falando aqui nessa noite. Ai, eu quero ter um sonho com o Senhor. Você está aqui, irmãos, e Deus está aqui, e Ele está dizendo. Eu sei que Ele está falando a corações. Ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui para te dizer nessa noite, através dessa gordinha aí de rosa, que você vai chegar aonde você precisa chegar. Você vai viver o que você tem para viver. Você vai sair dessa. Você vai sair. Um anjo de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu. Talvez pudesse ser mais alto, mais reluzente, mas escolheu estar de rosa nessa noite. Para falar com você, para te dar esperança e para dizer que o final da história Ele já escreveu. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem o maior interesse em que você saia dessa situação? Então, nessa noite, eu queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor. E você pudesse nessa noite dizer, Deus, eu me encontro nesse dia em que a vida parou de brilhar. Senhor, eu estou vivendo essa realidade nesse tempo tão complicada. Mas nessa noite o Senhor manda dizer para você que vai dar tudo certo. Então, tenha bom ânimo. Você já sorriu hoje? Alguém? Mas aquele sorriso assim. A Marli a gente nem precisa perguntar, né? Mas é verdade, olha aí para 2, 3, dá um sorriso. Não é sorriso maquiado, irmã, sorriso, hein? Dá um sorriso. Diga aí, ó, vamos se animar, dá um chacoalhão aí. Anda meio parado, vamos se animar. Força, vamos, né? Olha, sai dessa aí, tenha fé. E agora de novo, agora nós vamos fazer um exercício, como acabou cedo hoje, aleluia. Você vai chegar alguém aí, você vai falar o que Paulo falou. Tenha bom ânimo, porque vai acontecer do jeito que ele falou. Você pode fazer isso? Escolha alguém aí para falar isso. Sai do teu banco e seja um profeta nessa noite. Levanta aí, irmão. Força, ânimo. Diga aí para essa pessoa. Força. Força. E as meninas aí estão presas. Levanta. Força. Tenha bom ânimo. Vai acontecer. Aleluia. Irmãos, você não sabe o quão é importante, como essa semana alguém me falou. Alguém disse para mim assim, eu queria tanto receber um abraço, né? Às vezes a gente queria tanto ouvir uma palavra. Irmãos, não fique pensando, Paulo teve esse privilégio, né? E eu já tive também, eu sei que você tem alguma história, um momento em que Deus, de uma forma sobrenatural, chegou na tua história. Mas aproveite esses momentos onde Deus está falando, dizendo assim, olha, vai dar certo. Não perca essa fé. Volta a sorrir, pode se alegrar. Mesmo que você não esteja vendo nada agora. O final já foi escrito. O final dessa história aí já aconteceu. E Isaías, ele vai falar, eu acho que é Isaías 40, que Deus, ele nunca começa pelo fim da história, ele sempre
começa, aliás, pelo começo da história. Ele sempre começa pelo fim da história. Amém? Então, nessa noite, eu quero dizer para você que o Deus de quem você é, quem você serve, está nesse lugar dizendo, vai dar tudo certo. Vamos sair dessa. Amém? E os 276 que estão com você vão sair. Todos lá da tua casa vão sair dessa. Aqueles que você ama vão sair dessa. Aqueles que dependem de você vão sair dessa. Então fique tranquilo. Porque às vezes a gente pensa assim, mas se acontecer alguma coisa comigo, o que será dos meus filhos? Você vai sair dessa e eles também. Vai dar tudo certo. Uma vez arrumei até uma esposa para o Emerson, quando eu fiquei doente. Deus falou para mim, vai dar tudo certo. Não vai precisar dividir o marido com ninguém. Ele é homem de uma mulher só. Amém, marido? Não que a gente fala umas bobagens, né? Se eu morrer, casa com a fulana. Eu tinha um medo, irmãos, dos meus filhos ser criados por uma megera. Então até pensei, irmã. A gente faz umas bobeiras, né? Mas não faz umas bobeiras. Você precisa acreditar que Deus é um Deus que cuida da nossa história, amém? E não precisa a gente não crer nessa realidade. Vamos ficar em pé e vamos nessa hora cantar essa canção Bondade de Deus, amém? E agradecer a Deus porque Ele é bom o tempo todo e a sua fidelidade jamais deixará de ser manifesta na nossa vida. Ele está aqui neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Faça sua oração a Deus. Coloque a sua dificuldade diante dele agora. Diga a Deus, você sabe como está difícil, mas eu sei nessa noite que o Senhor no final vai me dar vitória. Então somente, Senhor, me ajuda a passar por esse processo. Me ajude a passar por esse processo. Não tem sido fácil, mas eu sei que o final já foi escrito. Amém? Vamos cantar? Te amo, Deus. Adore Ele. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
maldições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que este possa anunciar as coisas futuras e as coisas de onde vir. Só eu posso. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, e não há outra rocha que eu conheço. Só eu sou Deus. Eu sou aquele que declara o futuro. Deus já visitou o nosso futuro, irmãos, e vai dar tudo certo. E que você saia nessa noite declarando a vontade do Senhor, dizendo assim: e acontecerá como me foi dito, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, porque o Senhor em todo o tempo és bom, és fiel, Senhor. Mesmo nos dias mais escuros, nos dias mais difíceis da nossa vida, e o Senhor está. Eu cantarei na bondade de Deus, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele está neste lugar nessa noite. Por isso eu te louvo, Deus, porque tu estás aqui. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor por ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Pastor Charles. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu te desafio nessa semana a ir até alguém e cantar uma canção da bondade de Deus. Conte para alguém o que Deus já fez e está fazendo na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Pastora, glória a Deus. Está com seu coração e sua alma confortada no Senhor? Esse é o lugar do conforto do Senhor. Esse é o lugar do descanso do Senhor. Vai com o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que num caminhar da nossa peregrinação que se inicia nessa noite, nesse dia, haja sempre um louvor, um cantar ao Senhor, que se levanta os nossos corações, pois a tua bondade nos segue diariamente. Obrigado, Pai, por mais esse domingo. Obrigado, Senhor, pela bênção da tua casa. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela certeza do teu grande amor para conosco. Um Deus que nos olha com propósito. Por isso, Pai, aceita a nossa gratidão, como tem sido dito, o nosso louvor e a nossa adoração. E nos abençoe agora voltarmos para nossas casas. Nos leve em paz. Nos conceda que nós continuemos a ter uma semana próspera, em nome do Senhor Jesus, em todo o significado bíblico desta palavra. Por isso, Senhor Jesus, recebe o louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Boa semana. Vamos em paz.